Você já pensou que para a gente construir uma coisa interessante, que seja atrativa, atraente para as pessoas, para os nossos clientes, muitas vezes a gente vai ter que desconstruir, quebrar o que já existe, para então reconstruir de uma forma que seja mais interessante para o nosso cliente. Então, o tema do nosso vídeo hoje é quebrando tudo para reconstruir de novo. O nosso objetivo aqui é sempre trazer para você alguma forma, né, alguma coisa que possa contribuir com você para que você possa empreender com mais segurança, com mais rapidez e de forma mais prática. Muitas pessoas pensam que a forma mais rápida para empreender é sair fazendo, montando seu negócio sem planejar muito bem, né? E a verdade é que a prática já tem mostrado para muitos empreendedores que empreender sem planejar acaba trazendo uma perda de tempo para o empreendedor. Por quê? Porque os dados mostram que 60% dos empreendimentos, dos novos empreendimentos, né, os novos empreendedores, eles acabam falindo em cerca de 5 anos. Até 5 anos, esses empreendimentos tendem a fechar. Por quê? Muitos deles apontam que uma das principais causas para isso é a falta de planejamento. A pessoa sai fazendo na cara e na coragem, como dizem por aí, só que aí o empreendedor não estava pronto para encarar os desafios, né, do mercado, né, a concorrência e todo o desafio que o mercado apresenta para nós, né, como empreendedores. Então, quando a gente está falando aqui de planejamento, a gente sempre fala alguma coisa relacionada a planejamento antes de empreender, é porque a gente quer de fato trazer para vocês essa conscientização de que planejar não é perda de tempo, mas sim é ganho de tempo, né? Você gasta um tempo planejando, mas você vai colher os frutos lá na frente, né? E isso é super importante para o empreendedor. Então, o tema de hoje, que é quebrando tudo para depois reconstruir, é mais um ponto que a gente quer abordar aqui dentro desse conceito de planejamento do empreendimento. Eu não sei se você já ouviu falar sobre engenharia reversa e, assim, de forma bem rápida e prática, né, a gente poder explicar esse conceito. A gente brinca que todo bom engenheiro foi algum dia uma criança curiosa, né? Por quê? Tá muito relacionado com esse conceito de engenharia reversa, né? O que os engenheiros fazem, por exemplo, quando eles querem descobrir a composição de um produto, por exemplo? Eles pegam aquele produto, por exemplo, uma peça, né, uma máquina que eles queiram saber como que ela é construída por dentro. Então eles começam a desmontar aquela máquina peça por peça para saber como que ela foi constituída, como ela foi conectada, as peças, né, foram conectadas ali para fazer aquela máquina, né, ou aquela peça super interessante que está sendo vendida no mercado. Por exemplo, se eu pegar essa caneta aqui, que vocês estão vendo, uma caneta bastante conhecida, pensando na engenharia reversa, o que eu faria, né? Eu começaria a desmontar, e aí vou perceber que essa caneta tem aqui uma tampa de plástico, depois ela tem aqui a parte, né, da caneta em si, que também é um material de plástico, né, um plástico mais resistente, mais duro, né? Aí eu vou abrir aqui, vou ver que tem um outro tubinho, né, que está aqui, que nesse caso também é de plástico, tá aqui na cor amarela, né? Mas quando eu olho por dentro, a tinta que está aqui dentro é uma tinta azul, né? E aí na ponta tem uma microesfera aqui, né? Que ela gira quando você começa a escrever e a tinta então é liberada e você pode escrever então com essa caneta. Então isso aqui é mais ou menos o que os engenheiros fazem quando eles querem descobrir e entender como funciona uma peça ou uma máquina. Então, trazendo esse exemplo da caneta, você consegue ver, se eu nunca tivesse visto essa caneta antes, desmontando essa caneta, eu consigo entender como ela foi não só constituída, quais os materiais que constituem essa caneta, mas também como ela foi montada, como ela foi colocada peça por peça para então formar essa caneta. E aí, qual a importância disso? Por que eu estou falando dessa técnica, né, engenharia reversa? Eu estou dizendo isso porque muitas vezes, para a gente ter uma ideia de negócio, né, uma coisa que seja realmente de valor para o cliente,
Ao invés de você inventar a roda, começar do zero, é importante você conhecer o que os concorrentes estão oferecendo para o mercado, né? O que está dando certo no mercado, e aí tentar entender o que tem naquele produto ou naquele serviço que faz aquele produto ou serviço ter tanto sucesso no mercado. E aí você desconstruindo, né, quebrando em partes esse produto ou esse serviço, você começa então a descobrir como que ele foi feito, como ele foi constituído, e aí com aquela crítica de pensar o que eu poderia fazer melhor, né? O que eu poderia fazer de melhor que fosse atrair mais o meu cliente e que fosse agregar mais valor para o cliente, que fosse trazer mais interesse para o cliente. Sempre que você for utilizar essa técnica de engenharia reversa, você tem que pensar no seu cliente, do ponto de vista do seu cliente. Não adianta ser somente uma criança curiosa que está só desmontando para ver o que tem ali, né? Você precisa olhar com os olhos do cliente. Então você vai desmontar para entender o que tem ali naquela peça que você está desmontando, naquele objeto ou naquele produto que você está desmontando, para conhecer como que ele é feito e como ele pode ser melhorado do ponto de vista do cliente, melhorado para o cliente. Não adianta eu achar que aquele produto vai melhorar se eu colocar uma determinada peça, mas que para o cliente isso não tem valor algum. Ou seja, não vai agregar valor para o cliente. Então eu preciso pensar naquilo que o cliente deseja, nas necessidades do cliente, e aí então pensar o que eu posso agregar nesse produto, colocar nesse produto ou tirar talvez, que vai fazer com que esse produto supra melhor as necessidades do cliente. Esse que é o ponto, sempre olhando do ponto de vista do cliente. Se a gente então voltar ao nosso exemplo da caneta, se você pensar essa caneta azul, né, é uma caneta simples, é uma caneta de escrever azul, ela provavelmente foi desenhada para um público, né, para clientes que são possivelmente estudantes, né, de escola ou talvez escritórios, né, que precisam usar canetas para escrever e que geralmente usam a caneta para escrever em papel branco, né? Por que eu estou falando aqui do papel branco? Porque ela utiliza aqui uma tinta azul escura. E se é escuro, vai funcionar muito bem num papel claro, né? Se você pegar um papel preto, por exemplo, vai ser difícil você escrever. Aliás, não vai funcionar, né? Você vai escrever com essa caneta e você não vai conseguir ver o que está escrito ali, porque o papel é escuro. Então, pensa bem. Havia então há um cliente específico que o fabricante dessa caneta quer atender, e aí ele desenhou, né, o design dessa caneta, tudo foi desenhado pensando nesse cliente, pensando que esse cliente vai utilizar para escrever em papel branco. Agora pensa de uma outra forma. Imagina que eu queira agora atender um outro público, né? Um público, por exemplo, de meninas, adolescentes, que gostam, por exemplo, de escrever aquelas cartinhas bonitinhas, coloridas, com florzinha, com desenhozinhos. E aí, se eu utilizasse essa técnica, né, de engenharia reversa, destruindo, né, abrindo, desconstruindo essa caneta, eu poderia começar a pensar no meu público agora, não mais aquele público lá do escritório, da escola, mas naquelas meninas adolescentes que querem escrever cartinhas bonitas, interessantes, né, enfeitadas. E aí eu poderia pensar, bem, ao invés de escrever em papel branco, elas podem estar querendo escrever em papéis com cores bastante vivas, né? Um vermelho escuro, um preto, ou cores que chamam a atenção, né? Roxo. E aí, essa caneta, da forma que ela está, não vai servir para esse cliente, para esse meu cliente. Então, o que eu poderia fazer? À medida que eu fosse desmontando essa caneta e descobrisse que aqui dentro tem uma tinta, né? É inserido uma tinta, que no caso aqui foi uma tinta azul escura, eu poderia pensar, e se eu trocar? Ao invés de colocar uma tinta azul escura, eu colocar, por exemplo, uma tinta branca, ou uma tinta bem clarinha, que fosse uma cor bem clarinha, que desse para contrastar bastante com esses papéis que essas meninas gostam de usar, de cores chamativas, né, de cores escuras.
iria funcionar muito melhor, iria atrair muito mais esse meu cliente. Entendeu como está relacionado com o cliente? Né? Então, se eu fizer isso, trocar a tinta da caneta para uma cor mais clara e tentar vender essa caneta para aquele mesmo público anterior, que eram, né, os escritórios, né, alunos de escola, não iria funcionar, seria uma tragédia total, não iria vender. Por quê? Porque não agregaria valor para o cliente. Mas se eu estou pensando nesse novo grupo de clientes, né, nesse novo nicho, que seriam essas adolescentes que querem escrever cartas em papéis interessantes, coloridos, então eu poderia melhorar. Agora você percebe que eu parti de alguma coisa já existente, uma coisa que já existe, que já tem sucesso no mercado, e então melhorei para o meu público específico. Né? Eu não precisei inventar, criar um objeto que escreva do zero, né? Uma coisa totalmente inexistente. Mas eu peguei uma coisa que já existe e usando essa técnica de engenharia reversa, eu descobri como que esse objeto é feito e aí eu melhorei, acrescentei, troquei aqui a tinta, né? E melhorei para o meu público, né? Para os meus clientes. Isso então tende a se tornar um sucesso de mercado para o meu público. E isso a gente pode fazer em qualquer situação. Eu usei o exemplo aqui de um produto, mas eu posso usar também, não só pensando também ainda no produto, mas não só no produto em si, mas pensando em toda a cadeia produtiva, né, em todo o processo de venda, desde o começo até o fim da cadeia, e desmontando em pedaços, ou seja, tentando entender pedaço por pedaço dessa cadeia inteira para descobrir o que eu posso melhorar nesse processo. Vamos imaginar, por exemplo, o processo de venda dessa caneta, né? O processo de venda de um produto específico. Vamos trocar um outro exemplo, por exemplo, uma loja de roupas que tenha muito sucesso. E aí você pode não apenas olhar o produto, como os produtos são feitos, né, como é costurado aquelas roupas, que tipo de material que está sendo utilizado ali nas roupas, mas também olhar a forma de atendimento ao cliente, por exemplo. Então você vai até aquela loja e vai tentar entender todo o processo de atendimento ao cliente. Como é que o cliente é abordado na loja, como o atendente vem atender o cliente, que tipo de cumprimento que ele faz, as boas-vindas que ele dá na loja, se ele já chega oferecendo o produto ou se ele primeiro quer entender quem é você, o que você precisa, qual o tipo de necessidade que você tem, se ele leva você para tomar um cafezinho primeiro, começa a desenvolver uma espécie de uma amizade rápida ali para entender um pouco e deixar o cliente um pouco mais à vontade. E aí então depois oferece o produto. Então você também está usando essa mesma técnica. Aí não agora num produto específico, mas você está olhando o contexto das vendas, né? Como é feito o processo de vendas daquele produto. E isso você também pode fazer, por exemplo, num prestador de serviço. Né? Se você olhar como que aquele prestador de serviço que está tendo sucesso no mercado, como ele faz a abordagem ao cliente, como é que ele faz o atendimento ao cliente. Então você se coloca na posição de cliente e começa a fazer o contato com esse prestador de serviço para ver como é que é o atendimento. Ele faz um atendimento via WhatsApp, por exemplo, ou você faz o primeiro contato no WhatsApp, depois ele liga para você no telefone e tira suas dúvidas, e aí então marca uma reunião para tentar entender qual o seu problema, o que você precisa resolver, esse prestador de serviço, né? Então, isso também é chamado de engenharia reversa. Eu estou olhando, pegando lá um produto, um serviço que já existe, né? Tentando entender, quebrar em pedaços todo o processo de prestação de serviço para saber como esse concorrente ele faz para prestar aquele serviço que é reconhecido no mercado. E aí, à medida que eu estou fazendo esse processo, né, de desconstrução, né, de quebrar em partes, né, esse serviço, eu vou começar a olhar com os olhos do meu cliente o que eu poderia fazer para melhorar esse serviço ou essas etapas do serviço para atrair mais o meu cliente ou para que esse serviço suprisse melhor a necessidade do cliente.
Porque tudo, e a gente já falou em algumas outras situações, em outros vídeos, tudo está relacionado ao cliente. Como você pode atender melhor o cliente. Isso vai fazer o seu negócio ter sucesso no mercado. Agora, uma outra coisa que eu preciso falar aqui, que você preste atenção em relação a tudo isso que eu falei agora, é que a engenharia reversa, essa técnica, né, que eu estou falando aqui para vocês, não é copiar, tá? É diferente de copiar. Porque copiar, não adianta eu pegar um produto, aquela caneta, por exemplo, e começar a desmontar aquela caneta para ver como ela funciona, como é que ela foi montada, e aí fazer um produto exatamente igual. Né? Por quê? Porque aí você está fazendo uma cópia exata do que o concorrente lá fez originalmente e possivelmente o mercado vai perceber isso, que isso é uma cópia não tão bem feita como do concorrente original fez, né? Então, o objetivo não é copiar, é, na verdade, aprender, entender como funciona, entender como é que ele fez e, a partir dali, fazer melhor do que o concorrente fez. Então, agregar valor para o seu cliente. É isso que é o objetivo. Sempre pensando no cliente, em como agregar valor, mais valor para o cliente. Então, você vai pensar numa coisa que vai melhorar o processo para o cliente, ou você vai melhorar o produto, ou você vai melhorar o processo de venda, o processo de produção, ou você vai melhorar o atendimento ao cliente, alguma coisa que você vai colocar, adicionar a todo esse processo que o concorrente já faz para que isso se torne muito mais atrativo para o seu cliente e que se adapte também à realidade do seu cliente, do seu nicho de mercado. Lembra que eu usei esses dois nichos de mercado para dar o exemplo da caneta? A gente falou do nicho de mercado que são os alunos, né, de escola e escritórios, e falamos também do nicho de mercado de adolescentes que querem escrever cartas, né? Cartas coloridas e tudo mais. Então são nichos de mercados diferentes. Então você pode pegar um produto, né, um serviço que está muito bem consolidado para esse nicho de mercado aqui e transformar, e a partir desse produto, transformá-lo para uma coisa que seja atraente para um outro nicho de mercado, que é o seu nicho de atuação. Então, sempre tenha isso em mente. O objetivo não é copiar simplesmente, copiar. É sim olhar como que eu posso adaptar isso para o meu nicho de mercado, né, nicho de atuação, e como transformar esse produto ou serviço em algo que seja muito mais interessante, de muito mais valor para o meu cliente, no meu nicho de atuação. Então, espero que tenha ajudado vocês a dar alguma clareza em relação a como a gente ter ideias de negócio, sempre pensando que essas ideias sempre vão estar vinculadas a suprir a necessidade do meu cliente. Isso que conta, né? É isso que conta e é isso que importa e é isso que vai trazer valor para o meu cliente.